Vamos lá, Provérbios 19, 3, né? O texto diz assim, ó: a estultícia do homem perverte seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Outra versão diz: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. E outra versão diz: a estupidez do homem perverte seu caminho e o seu coração se ira contra o Senhor. Vejam só. Esse provérbio está falando da estupidez humana, da estupidez do homem, né? E do relacionamento do homem com Deus. Vejam só, a estupidez aqui é falta de sabedoria, falta de discernimento, falta de inteligência para tomar a decisão mais correta. Quando alguém age sem pensar no que vai fazer, sem refletir, ou seja, tomando decisões irrefletidas, sendo imprudente, ignorando o conhecimento, a sabedoria que ele mesmo tem às vezes, ou que outro tem, e que está disponível para ele, mas ele não procura, por conta do orgulho, né? Por conta da altivez. Eu não vou perguntar a fulano não, o que é que fulano vai ter para me ensinar? Né? Muitas vezes o irmão é uma pessoa humilde, mas ele tem sabedoria. Né? Ele é uma pessoa humilde e tem sabedoria. Porque pense bem, a pessoa que é mais humilde, ou vive em uma condição financeira ela é mais desprovida em condição financeira, ela tem que ter sabedoria para viver. Porque ela vive com tantas dificuldades, que as dificuldades vão levando ela a ter que tomar decisões cada vez corretas. Ela não tem direito de estar errando. Ela não tem direito de estar errando. Um indivíduo que tem muito dinheiro, se ele faz um investimento e der errado, é um investimento que deu errado. Uma parte do dinheiro dele é que se perdeu. Mas o indivíduo humilde, pobre, se ele fizer um investimento errado e tomar uma decisão errada, ele pode perder tudo. Então ele é levado a refletir mais sobre como decidir, e por refletir mais e observar a vida, ele adquire sabedoria. Outros não quer dizer que todo pobre é sábio. Tem pobre que não é sábio. Ele não controla a língua, ele não pensa no que diz, ele não age com sabedoria, né? Entenderam? Porque se as pessoas agissem com mais sabedoria, meus irmãos, nós não teríamos tantos problemas, não. Nós não teríamos tantos problemas. Teríamos menos problemas. Então, quando a pessoa decide errado, a decisão errada leva ele a fazer o quê? Percorrer caminhos errados. Percorrer caminhos errados. Imagina quem decidiu, por exemplo, casar com a jovem ou com um jovem e escolheu a pessoa errada. Ele vai ter problema pro resto da vida dele. Vai ter problema pro resto da vida dele. Vai ter problema pro resto da vida. Então, a falta de conhecimento e discernimento, ou seja, a estupidez, a estultícia, né, do homem, leva ela a escolher caminhos errados e se desviar dos caminhos de Deus. Porque veja só, os melhores caminhos são os caminhos que Deus traçou para o homem. Esses são os melhores caminhos. Os melhores caminhos são os caminhos que Deus fez para o homem. Mas muitos homens preferem não seguir esse caminho. Preferem seguir outro. Ao ponto que negam o próprio Deus. Deus não existe. Deus foi uma criação do homem. Muitos dizem, né? Aí o autor do provérbio diz o quê?
No coração do louco ele diz que não há Deus. Que não há Deus, que Deus não existe. No coração do louco, Deus não existe. Que Deus não existe. Eu já vi também, eu estou acostumado já. De muitos. E quando você vai para um curso de filosofia na área de humano é que você vê mesmo. Ser ateu dá charme de distinção. Traz um ar de intelectualidade. Por isso que eu disse uma vez a um professor, professor, não é porque o indivíduo é cristão, ele é um idiota não. Tem muita gente que não crê em Deus e é idiota também. A idiotice não é uma característica apenas do cristão não. É de qualquer um. Né? O cristão ele tem inteligência. Tem muitos cristãos que têm inteligência, sabe pensar, reflete, questiona a fé. Né? Eu questiono minha fé todo dia. Tem coisas que eu olho assim, meu Deus, como é que eu vou explicar isso aqui? É só por meio da fé. Eu estudei com uma moça e ela era Ateia. Ateia, não acredita em Deus. Ela não, muitas vezes ela disse que Deus não existe, Jesus Cristo não foi homem, esse homem que o pessoal fala, disse que isso tudo foi invenção humana, e Jesus foi um revolucionista. Eu disse, ele foi um revolucionista, ele revolucionou o mundo através da bondade dele, e comecei para ela assim, mas ela. Outra vez eu fui para o médico fazer um exame de gastrite, e a mulher do Boris, aí disse, não, ela era uma mulher do Boris, Ana Berestiana, nem esquece o nome dela. Ela começou depois a dar rua, brincou muito o carnaval, eu disse, não, graças a Deus, sou evangélica. Aí depois ela, duvidando do braço, só foi não, né? Não tomava banho, não sei porque eu sou cristã, porque eu sou. Ela é judia. Judia. Sei. O judeu, tem uma parte dos judeus que não acredita em Jesus, é o Messias. Eles ainda estão esperando. Não é? Muitos judeus. Tem judeu que é ateu. Tem judeu ateu. Mas o próprio Evangelho diz que Jesus veio para os seus e os seus o quê? Não quiseram saber dele. Alguns quiseram. Os apóstolos eram judeus. Todos eles eram judeus. O próprio Jesus era um judeu. E estão aí tentando destruir Jesus, já faz 2000 anos e não consegue. Eles acham que destruir igreja, um prédio, uma coisa, é destruir Jesus. Lê do engano. Jesus não mora em templo, não. Feito pelo irmão dos homens, não. Mora no coração das pessoas, um lugar onde ninguém vai, só o próprio Deus pode ir. Então, e outra coisa, a pessoa tem sua boca, ela fala a bobagem que ela quiser. Eu já vi cada coisa, né, a pessoa dizer que Jesus é uma fake news, Jesus é uma mentira, Jesus foi invenção dos romanos, Jesus foi invenção, uma cópia dos mitos antigos egípcios, assírios e por aí vai. Mesopotâmico e por aí vai. Já vi de tudo. Né? Mas quando você vai lendo os evangelhos e vai olhando a realidade dos ensinamentos de Jesus e comparando, né, com outros ensinamentos, você vê que o ensinamento de Jesus é bem superior. É bem superior. E muita coisa Jesus disse que ia acontecer, está acontecendo. Muita coisa. Hoje eu vou pregar sobre um texto aí, Marcos 13, de 14 até 19, que é um texto difícil, né, sobre eventos futuros. Jesus está citando o texto de Daniel, mas na hora os discípulos não entenderam nada. E a gente só está entendendo porque a gente está vivenciando, lendo esse texto e refletindo sobre ele, porque nós estamos vivendo depois do fato. Então fica mais fácil de entender do que antes. Eu conheci muito professor universitário, tem muito, não é pouco não. E eles odeiam os crentes. Não é só
não gostar, não, é odiar. Ele não uns são diretos, outros não, mas eles fazem tudo para lhe prejudicar, porque eles não querem. Um seguidor de Jesus, do seu lado, e Jesus já falou que ia acontecer isso. Ele diz que todo mundo ia se voltar contra o povo dele, e ele nessa hora vai vir nas nuvens para resgatar o povo. Porque todo mundo se voltou contra o povo de Deus, e eles vão recorrer mais a quem? Né? Então vamos lá. Aí, a segunda parte do provérbio fala que o coração dessa pessoa se ira contra Deus. Quantas pessoas a gente não conhece que se irou contra Deus? Tem gente que deixou até de acreditar em Deus por conta dos caminhos errados que escolheu, pelas decisões que tomou errada, pelas coisas ruins que aconteceram com ela, mas por conta das decisões dela. Aí bota a culpa em Deus. Ou seja, quando a pessoa age de forma estúpida, sem pensar, quando a pessoa age se desviando do caminho de Deus, ela se volta contra ele por conta de quê? Por conta do coração desobediente que o homem tem, um coração de rebelião. O homem é um ser em conflito. Um homem é um ser conflituoso. Irmão Juvenal, todos os dias nós temos a pior guerra que nós batalhamos com qualquer outra guerra. Não tem guerra mundial, primeira e segunda, que seja pior, que é a guerra de nós contra nós mesmos. Guerra contra os nossos conflitos, contra as nossas experiências, contra as lembranças amargas, contra memórias que trazem dor, né? Decisões equivocadas que afetaram a vida toda, e que você diz, meu Deus, se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu não teria tomado essa decisão. Está entendendo? Eu não teria dito essa palavra. Eu não teria agido dessa forma. Por quê? Porque não pensou no que dizer. Mas aí bota a culpa em Deus. Eu estou passando isso porque Deus está fazendo eu passar por isso. Não, meu irmão, você está passando essa dificuldade porque você foi por conta, é resultado das suas escolhas, das suas decisões. Então, o autor do provérbio está dizendo aqui, a estultícia do homem perverte o caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira, ou seja, devemos ter cuidado com as consequências dos nossos atos. A falta de sabedoria e discernimento, meus irmãos, levam pessoas para caminhos escorregadios, caminhos que se desviam dos caminhos do Senhor, caminhos corrompidos. E além do mais, a estupidez do homem o distancia de Deus. Então vejam só. Esse provérbio nos encoraja a buscar sabedoria, conhecimento, discernimento em nossas escolhas e ações, a fim de seguir o caminho correto e manter um relacionamento correto com o próprio Deus. Alguma dúvida até agora? Não.